Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Damião Moraes levando a verdade até você. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se inscreve, deixa seu like, deixa também seu comentário. E o tema de hoje é o cavaleiro do cavalo branco. Eu quero que você, meu amigo e minha amiga, volte toda a sua atenção para esta mensagem de hoje, porque essa mensagem está escrita no livro de Apocalipse, é o livro da revelação sobre o que está para acontecer. Preste atenção, por favor. Diz assim, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. E diz assim: os símbolos, personagens, ações e lugares no Apocalipse são pistas para sua interpretação e entendimento. E é a partir daqui a abertura dos selos, que se tornam mais importantes por apontarem acontecimentos futuros. E diz: os primeiros 4 selos revelam 4 cavalos de cores e cavaleiros distintos. Cavalos na Bíblia quase sempre foram associados à guerra, pois outras atividades, como o transporte de carga, eram feitas em jumentos, bois e camelos. Portanto, podemos ter certeza de que o período a partir do primeiro selo inicia uma era de grande guerra, mas não necessariamente no sentido militar. Em todo tempo há várias formas de guerra, e os selos apontarão para isso. O primeiro selo, por exemplo, já inicia com a imagem de conquista. A seguir, vamos entender que tipo de guerra este cavaleiro travará. Olha só aqui, preste atenção, por favor, meu amigo e minha amiga. O que significa o cavalo branco? Naturalmente, normalmente, quando se fala da cor branca, se fala de algo puro, algo que representa a paz. Mas quando se fala desse cavaleiro branco, não está falando a respeito de uma paz verdadeira. Diz assim:
diz assim, a interpretação diz assim, cavalo branco. A cor branca, na Bíblia, é comumente associada à pureza, à isenção de culpa, ao perdão e às coisas celestiais, especialmente no Apocalipse. Portanto, é curioso que este cavalo seja branco, apesar de fazer parte de um conjunto de juízes, flagelo e iniciarão sobre a terra. Alguns confundem este cavaleiro com o Senhor Jesus, de Apocalipse 19, versículo 11. Mas não há nada semelhante entre eles dois, exceto a cor do cavalo. Logo, tudo indica que este cavaleiro seja um impostor, um falso Cristo, que iniciará um período de abertura dos selos com a sua arma principal, o engano. Então veja só, esse texto que tem relatado, meu amigo, os acontecimentos futuros que não estão muito distantes, estão mais próximos do que a gente imagina. A Bíblia relata no livro de Apocalipse acerca de um cavaleiro branco, um cavaleiro montado num cavalo branco, que significa que este é um homem que se levantará para governar todos os países do mundo com uma autoridade incomparável. E este enganará a quase todos na face da terra. Este homem que estou falando, meu amigo, minha amiga, é o anticristo, é o homem da iniquidade, o homem do engano, que vai enganar toda a nação na face da terra. E diz assim: o Senhor Jesus profetizou que este seria o primeiro de todos os sinais que anunciariam o final dos tempos. Ele diz assim, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos, até os cristãos. Então veja só, se levantarão muitos cristos, dizendo eu sou o Cristo. Mas para nós que temos conhecimento da palavra, nós sabemos que Jesus Cristo, o Senhor, Ele não vai vir colocar os pés dele aqui sobre a terra. Quando Ele vier, Ele vem sobre as nuvens e ordenará os seus anjos para recolher, para levar a igreja, o povo dele escolhido, que viveram em obediência à sua palavra, que viveram para agradar ele aqui na terra. Ele não vai mais colocar os pés. Já o anticristo, ele vem sobre a terra e ele vai enganar a muitos em cima dessa terra, porque ele vai vir com poder para fazer sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão até muitos escolhidos. E diz assim, o espírito do anticristo é o espírito do engano, e é exatamente isso que ele fará.
enganará com o seu cavalo branco, e o seu discurso de paz entre os povos. Os maiores inimigos da fé não são os que abertamente assim se declaram, mas os que astutamente se fazem passar por pessoas boas, iluminadas, servos de Deus, agentes do bem. No fundo, porém, são inimigos do Senhor Jesus e do seu verdadeiro evangelho. Então veja só, meu amigo e minha amiga, o espírito do anticristo, ele vai se manifestar na terra e ele vai ser contra tudo que diz respeito a Deus, tudo que diz respeito à salvação, ele vai ser radicalmente contra. E prosseguindo diz assim: a guerra travada pelo espírito do anticristo e dos falsos profetas não é primeiramente uma guerra de sangue. Isso é evidenciado por este cavaleiro portar um arco, mas com ausência de flecha. Essa guerra é principalmente de ideias, crenças, leis, argumentos cuidadosamente elaborados para enganar o mundo e até mesmo os cristãos. Então veja só, nós já estamos vendo pessoas no mundo inteiro, a revolução que já está tendo da criação de novas Bíblias, com os conhecimentos humanos, com as ideias humanas, com os pensamentos humanos. Estes já são os sinais da manifestação do anticristo. Porque, meu amigo, o diabo sempre quis tirar Deus de cenário, tirar Jesus de cenário. Ele sempre quis apagar das mentes das pessoas tudo aquilo que diz respeito à salvação, que diz respeito ao Senhor Jesus, que diz respeito a Deus. Então vamos ler para você entender melhor. E ele prossegue dizendo: o arco é um sinal de que ele tem poder, da sua disposição, e a ameaça de usá-lo é suficiente para vencer os seus inimigos. A imponência do seu poder e determinação de vencer serão notáveis, ai dos que se puserem contra no seu caminho. A coroa que lhes foi dada indica que ele será vitorioso contra muitos. Apesar de tanto este cavaleiro quanto ao Senhor Jesus usarem a sua coroa, não usa a mesma palavra ao se referir a ela. No capítulo 6 do Apocalipse, a palavra utilizada é Estéfanos, uma grinalda traçada, e no capítulo 19 é o diadema, a coroa usada pelos reis. A coroa usada por esse cavaleiro não é uma coroa de reis, sim de folhas, como a coroa de louros dada aos vitoriosos em guerras e competições na época do Império Romano. Por isso, ele não vencerá os que servem ao Rei dos Reis. Então veja só, meu amigo, o que eu quero que você entenda é o seguinte: nós que conhecemos a palavra, que conhecemos a Deus, nós temos a consciência
que tudo isso está se cumprindo. Jesus falou que quando estivesse próximo dessa época, próximo da volta dele, haveria terremotos em vários lugares, maremotos, tsunamis, terremotos, haveria pai matando filho, filho matando pai, pandemias, epidemias em vários lugares, e nós vem convivendo, observando tudo que está acontecendo, meu amigo. Nós temos visto coisas absurdas, homens com homens, mulher com mulher, são pessoas querendo mudar o seu gênero, e muitas coisas estão acontecendo, meu amigo, e tudo cooperando, se cumprindo a Escritura e mostrando que Jesus está às portas, está voltando. O que é que nós temos que entender, meu amigo e minha amiga? Que quando o anticristo ele se manifestar na terra, ele vai vir contra, ele vai ser contra tudo que diz respeito a Deus, tudo que diz respeito à salvação. Ele quer mudar, ele vai querer mudar tudo que está escrito na Bíblia, vai querer apagar da mente das pessoas que Jesus não existe, que Deus não existe, que ele vai representar um Deus. O desejo dele é quebrar todas as potências financeiras de todos os países do mundo, e somente no país de onde ele vem vai ser o país que vai se apresentar como a potência mundial, como aquele que vai ser o salvador da pátria, como aquele que vai trazer a solução para o mundo inteiro. Vai ter poder para curar as piores doenças, vai ter poder para transformar a vida da pessoa que não tem nada em pessoas que se tornam pessoas muito prósperas. Vem oferecendo o maná para iludir aqueles que não conhecem a palavra. E muitas pessoas, meu amigo, num período de 3 anos e meio, ele vai apresentar uma paz falsa. Ele não vai se apresentar como o filho da perversidade. Ele não vai se apresentar como o anticristo. Ele vai apresentar-se como Jesus, como falso Cristo, aparentando ser bom, quando na realidade será um homem perverso, cruel, desumano, assassino, do qual você nunca ouve falar na sua vida. Então, meu amigo, nesse período de 3 anos e meio, que ele vai estar governando 7 anos, só que metade desses 7 anos, 3 anos e meio, ele vai estar aparentando uma falsa paz. Depois desses 3 anos e meio, os outros 3 anos e meio, ele vai começar a maior perseguição de todos os tempos, a maior matança de todos os tempos, porque ele vai mostrar quem verdadeiramente ele é. Nesse período de 3 anos e meio, ele vai trabalhar pesado, sutilmente, para colocar a marca dele sobre todas as pessoas, que é o chip que a Bíblia fala. Se você quiser comprovar, leia a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13. Pode ler. Aonde o ser humano só vai comprar e vender se tiver o chip, tiver a marca dele, ou na mão direita, entre o polegar e o apontador, ou na testa. Só vai poder passar num médico, uma consulta médica, só vai poder fazer qualquer coisa neste mundo se tiver a marca dele. Se não tiver, não vai ter condição de passar no médico, de fazer nenhuma consulta, de comprar, de vender, não vai ter condição de nada. E aí, meu amigo, aqueles que aceitarem a marca dele, esses estão cortando definitivamente o relacionamento da fé em Deus. Então, meu amigo, aí é que vai começar a grande tribulação, porque ele vai perseguir ferrenhamente
todas as pessoas na face da terra, porque Ele vai querer que todos reconheçam Ele como um Deus, como o único solucionador dos seus problemas. Enquanto Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele deu o livre-arbítrio para nós, seres humanos, escolher entre servir a Ele, entre agradar a Ele, entre entregar-se a vida a Ele, conquistar a salvação através da entrega da vida nas mãos dEle, e entre fazer a vontade de si próprio. Quando o anticristo vier, Deus vai dar a ele essa capacidade e esse poder, já que as pessoas rejeitam a Deus hoje. Deus vai dar para ele esse poder, e ele vai obrigar todas as pessoas a adorá-lo como um Deus, a servi-lo como um Deus. E ai daquele que se opor contra ele, que vai ser morto. Vai ser morto. Vai ter a pior morte que uma pessoa pode ter. Vai ser coisas terríveis. Durante todos esses anos, esses 2000 anos, 2000 e tantos anos, ninguém nunca ouve coisas, nunca viu e nunca ouve falar de tanta tribulação, de tanto sofrimento, de tanto flagelo, como nesse dia vai acontecer, meu amigo. Porque não tem uma religião, não tem sequer uma igreja a que ele não vai perseguir. Ele vai perseguir todos. E eu digo para você que muitos que não querem aceitar Jesus hoje, se quiserem conquistar a salvação, vai ser com a própria vida, porque ele vai para cima e ele vai falar: nega o seu Jesus ou você morre. E eu tenho certeza que muitos vão morrer, muitos vão negar, porque se com o livre-arbítrio as pessoas têm negado, imagine no meio da perseguição, da tortura, quem é que vai poder resistir, meu amigo e minha amiga? Mas aquele que se manter fiel até o fim, aquele que aceitar Jesus como Salvador, aquele que entregar a sua vida de fato e de verdade ao Senhor Jesus e receber Ele como o único Senhor e Salvador de sua alma, ele não pode vencer. O anticristo não pode vencer aquele que serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. O anticristo não pode vencer aquele que recebe Jesus como Salvador, porque Jesus se encarrega de tomar a frente das batalhas e de nos fazer mais que vencedor. Meu amigo e minha amiga, todos os acontecimentos têm apontado os sinais rápidos da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto coisas absurdas acontecerem. E quanto mais o tempo se passa, mais nós nos aproximamos mais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Pense, medite nessas palavras, leia o livro do Apocalipse, que eu acabei de mencionar aqui, e você vai ver o que vai acontecer, meu amigo e minha amiga. Pois quando o Espírito de Deus for tirado de sobre a terra, o diabo vai tomar conta dessa terra por um período de 7 anos, através do anticristo, que está sendo preparado num dos países da Arábia. E aí, meu amigo, aquele que não quis aceitar Jesus na época da misericórdia, nessa época da grande tribulação, vai ser impossível de você alcançar a salvação. Pois também está escrito que a época da graça, a era da graça, vai acabar. Você sabe o que significa isso, meu amigo? As oportunidades de você ser salvo através do arrependimento vai acabar. Jesus vai bloquear essa época do arrependimento. E aí, meu amigo, são milhares de pessoas que serão condenadas por toda a eternidade. Então,
Essa é a mensagem de hoje. O cavaleiro branco, do cavalo branco, que já está às portas também. Tome agora mesmo uma atitude de fé com relação ao Senhor Jesus Cristo e preze pela sua salvação, pela salvação de sua alma. Olha, Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus.